Primeiro vamos para a definição que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos traz. O artigo 18 diz o seguinte: para os efeitos desta lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal. 2 pontos. Somatório. Então, vou somar os gastos do ente da federação com os ativos, os inativos, que são os aposentados, pensionistas, relativo a mandatos eletivos, cargo, funções ou empregos, sejam civis e militares, membros de poder, com qualquer espécie remuneratória, tais como vencimento, vantagens fixas e variáveis, subsídio, seja qualquer nome, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza. Sublinha isso aqui agora, bem como encargos sociais e contribuições, pinta, recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Porque as entidades de previdência, o próprio servidor também contribui. Portanto, não é despesa do ente, é despesa do próprio servidor. Então, aqui só vai somar aqueles gastos que o ente tiver com essas entidades de previdência. Bota um asterisco no parágrafo 1º. O valor dos contratos de terceirização de mão de obra, eles vão ser somados aqui para efeito, né, de total de gasto com pessoal, que se refere à substituição dos servidores e empregados públicos, serão contabilizados como outras despesas com pessoal. Já vi aparecer isso aqui cobrando exatamente essa literalidade aqui. Então, se eu tiver, se me derem os valores lá de salários, aposentadoria, pensionista e gasto com terceirização, eu devo somar para ver o meu total da despesa com pessoal. Parágrafo 2º. A despesa total com pessoal será apurada, somando-se a realizada no mês em referência, sempre com as dos 11 imediatamente anteriores ao regime de competência. Claro, se a minha base é sempre a RCL, eu devo fazer isso aqui, ó, somatório dos gastos total com pessoal sobre minha receita corrente líquida, tá? Isso aqui 12 meses. Então, para poder comparar, esse também vai ser 12 meses. É o mês em referência e os 11 anteriores. Aqui, né, eu vou achar o meu limite. Gasto total com pessoal sobre RCL. Então vai dar lá X%. Esta seria, né, a formuleta aqui, a regra, tá? Para fim do disposto lá no caput do artigo 69, que é aquele artigo que a gente viu que trata do limite de gasto com pessoal que ele remeteu, né? Lembram do artigo 69? Ele nos remetia. Vamos pegar o 69 aqui. Ó, 69. A despesa total com pessoal ativo e inativo da União, Estados, Federais e Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Pronto. Está regulamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então lá vai a gente agora. Para os fins do disposto no caput do artigo 69, a despesa total com pessoal de cada período de apuração em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminado. Então esse é o limite. Só que a gente tem que fazer um quadro para isso aí, porque senão a gente se perde. Tá? Eles dizem o seguinte: na União é 50% da RCL, nos estados é 60%, né, e municípios 60%. Então a gente faz isso aqui, ó. Vou fazer aqui União, estados e municípios. Tá? Limite, então limite aqui da RCL. O que ganha mais pode menos. Então 50% da RCL, 60% da RCL, 60% da RCL. Só que fosse só isso, seria bem simples para a gente. O problema é que isso aqui vai ter que ser repartido entre os poderes agora. Esse 50 aqui a nível federal, eu vou ter que repartir entre os poderes. Ó. Então, aqui os poderes. Mais Ministério Público. Tá? Bom, que poderes a gente tem? Judiciário, Legislativo e Executivo. Qual é a regra, então, para a gente montar essa planilhinha aqui? A prata? Tem que ter um bizuzinho aí para a gente não se perder. Qual é o poder que tem o maior contingente de servidores? Bom, sem sombra de dúvida, é o Executivo.
Qual é o poder que vem em segundo plano? Então, falta aqui o legislativo e o judiciário. Sem sombra de dúvida, é o judiciário, né? Em segundo lugar no número de contingentes. E sobrou, por último, dos poderes, o legislativo. Ainda a gente tem que distribuir com o Ministério Público também. Tá? Temos mais Ministério Público aqui. Então depois a gente vai ter que rachar isso aqui, ó. Esses 50 da União aqui, os 60 dos estados, né, considerado o Distrito Federal, lembre, né, que o Distrito Federal está aqui, né, a gente deve considerar ele, tá? E os municípios são 60, a gente vai ter que distribuir entre esses poderes aí. Só que o parágrafo primeiro vai me dizer agora quais despesas que eu não vou somar. Então ele vai me excluir algumas despesas, tá? Que apesar de ser gasto com pessoal, eu não vou considerar, tipo indenizações, programa de demissões voluntárias. Então a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui. Então, na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados. Então aquelas despesas, né, pinta a palavrinha, onde aparecer indenização, eu não considero no somatório do gasto com pessoal. Relativos a incentivo de demissão voluntária, os PDVs, tá? Derivados da aplicação do disposto no inciso 2º do artigo 6º do parágrafo 6º do artigo 57. É aquele com a convocação extraordinária do Congresso Nacional. Se vocês quiserem observar, vão na emenda 50 de 2006, está aí na apostilinha de vocês. Então não soma aquela convocação extraordinária do Congresso. Decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ou da apuração a que se refere o parágrafo 2 do artigo 18. Então, faço por competências da competência do exercício anterior, eu não considero. E aquelas decorrentes de decisão. Então, pintem indenização, PDV, convocação extraordinária, decisão judicial. E com o pessoal do Distrito Federal, dos estados do Amapá e Roraima, porque são custeadas com recursos transferidos pela União. Tá? E ainda com inativos, ainda que por intermédio do fundo específico, desde que sejam custeadas com a arrecadação das contribuições dos segurados e com, né, a compensação financeira de que trata o parágrafo 9º do artigo 201, que são aquelas despesas da contagem recíproca do tempo de contribuição. Então essas despesas, tá? Essas com inativos aqui, ó, como é da própria arrecadação da contribuição do segurado, eu não vou somar, né? Porque é o segurado que está pagando, e a da compensação financeira também não devo somar. Das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro. Parágrafo 2º. Observado o disposto no inciso 4º. O que é o inciso 4º aqui do parágrafo 1º? São as decorrentes de decisão judicial e da competência do período anterior. A despesa com o pessoal decorrente de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Agora vem que a repartição dos limites globais do artigo 19 não pode exceder os seguintes percentuais. Então tá lá. Ele vai me trazer o seguinte aqui pra gente. Na esfera federal, traz. Primeiro vamos pegar aqui, ele diz que é 2,5, incluído o Tribunal de Contas para o Legislativo. Então o Legislativo está incluído o Tribunal de Contas. Primeiro vamos colocar aqui, ó, vamos começar pelo maior. 40 inteiros, vamos começar na nossa ordem. Quanto que vai para o Executivo desses 50? 40 inteiros e 9 décimos. Então, o Executivo vai 40,9. Destaca-se 3% para as despesas com o pessoal de que dispõe o inciso
3º e 14º do artigo 21 da Constituição e o artigo 31 da Emenda Constitucional, repartido na forma proporcional à média da despesa relativa a cada um desses dispositivos em percentual da receita corrente líquida, verificada nos 3 exercícios financeiros imediatamente anterior à publicação desta lei complementar. Se vocês forem verificar o nosso quadrinho, esses 3% é as despesas com o pessoal do Estado do Amapá, Roraima e Distrito Federal. Beleza, agora vem o Judiciário. 6% para o Judiciário. Legislativo, 2,5%. Tribunal de Contas, Ministério Público, 0,6%. Então, esta seria, né, a repartição que a gente tem, então, para os 50% do limite de gasto com o pessoal na União. O Executivo não pode gastar mais do que 40,9%, o Judiciário não pode gastar mais do que 6%, o Legislativo não pode gastar mais que 2,5% e o Ministério Público não pode gastar mais que 0,6%. Tá?